Oiê, tudo jóia? Aqui tudo bem. Fazendo uma limpadinha aqui na minha menina. Seguinte, hoje a gente vai conversar de uma coisa bem gostosa. Tricô, naturalmente, né? Mas sem brincadeira, gente. Eu tenho hoje, assim, coisas boas para falar para você. Primeiro, uma historinha rápida. Eu espero que as pessoas envolvidas não estejam ouvindo, mas se ouvirem, tudo bem, é a verdade. Seguinte, há alguns anos atrás, eu recebi aqui no nosso escritório uma visita de uma pessoa naturalmente interessada em fazer o curso e tal. Na época, nós não tínhamos a facilidade da internet, né? E essa pessoa veio acompanhada de uma outra senhora, que eu suponho também seja uma tricoteira, e eu estava vestida com uma blusa de tricô, naturalmente, era início do inverno, como é agora, e ela botou o olho em cima da roupa que eu estava usando e perguntou onde eu tinha conseguido a roupa e tal, onde é que eu tinha comprado. Eu disse: não, eu não comprei, eu mesma fiz essa roupa. E a mulher ficou alucinada, porque, nossa, mas você ensina isso? Me ensina, eu quero fazer. Eu disse para ela: não, isso faz parte de um conjunto de ensinamentos e tal, eu não posso ensinar assim avulso para uma pessoa. E a conversa começou a ficar até desagradável, porque ela queria me pagar o que eu quisesse pela aula e tal, e eu me recusei, eu disse que eu não faria isso, e de jeito nenhum e tal. Enfim, eu sei que as duas saíram desapontadas. Aliás, ela chegou ao ponto de me dizer que a roupa que eu estava vestindo, né, ela disse: olha, se você me vender essa blusa, eu levo ela agora. Eu disse: mas é uma blusa usada, é uma blusa que é minha, que eu estou usando. Não, não tem problema, eu compro ela pelo preço que você estipular e tal. Eu sei que a coisa ficou extremamente desagradável. E elas foram embora, desapontadas comigo, naturalmente, mas a situação foi realmente absurda. E a blusa que eu estou falando era uma blusa bastante bonita. E eu pensei, nossa, né, as pessoas gostam disso e tal. E a blusa foi ficando com o tempo usada, velha, e foi, se estragou, e eu desmanchei, eu joguei fora, nem sei. Eu sei que recentemente, há mais ou menos uns 3 anos, se é que se pode chamar isso de recentemente, né? Eu decidi, até para não esquecer, de fazer a blusa novamente. E eu quero mostrar para você como curiosidade. Não é a coisa mais bonita que vocês vão ver no mundo, mas ela é de uma certa complexidade e ela ficou até que bem bonita. A blusa é esta. Deixa eu chegar talvez mais perto de você. Esta é a blusa. Ó, ela é assim, ela é, como é que eu vou te dizer? Aqui losango, simplesmente, e aqui um, um jogo de cores que, olhando à distância, ela dá uma sensação de 3D. Enfim, esta blusa, ela não é uma blusa simples de fazer. Ela é ponto meia, ela não é jacquard, tanto que eu posso mostrar o avesso para você, ó. Ela não é jacquard, não é feita com trocador, nada disso. Ela é uma técnica que a gente chama de desenhos geométricos, tá? Mas, enfim, é uma blusa que eu considero bonita, no corpo ela fica muito bem. A modelagem é a de cava, que toda aluna tricô cursos aprende e que você também certamente deve saber fazer.
Ela é lisa, de uma cor só nas costas. As mangas, elas são, elas têm listras diferentes, porque de um lado ela casa com o losango preto e do outro lado ela casa com todas as listrinhas de cores. Você está vendo? Enfim, então esta blusa, ela causou este alvoroço todo. Uma pessoa que ficou, sei lá, o que que ela pensou, né? Mas enfim, foi um episódio pitoresco que aconteceu na minha vida por causa do tricô, entendeu? Então essa é uma historinha. A outra é que eu vou mostrar para você umas peças até que bem interessantes. Eu fiz uma seleção, porque agora vem o inverno, né? E a gente sabe que tem muita tricoteira que faz coisas exclusivas, coisas diferentes também e tal. Então eu quero mostrar umas peças, eu vou comentá-las com carinho, são minhas, feitas por mim, e depois nós vamos falar sobre um assunto que interessa a todo mundo: loja de fio, tá? Que hoje é muito difícil se conseguir comprar fio na maior parte das cidades brasileiras. Então a gente vai falar sobre isso, que eu acho que vai ajudar muita gente. Vamos lá? Como eu comentei, observe que esta blusa, ela realmente dá uma impressão de 3D em função da inclinação dos desenhos e tal. Então, ela ficou assim bem interessante. Essa blusa aqui, ela usa cores básicas, super básicas, preto, 2 tons de cinza. Eu amei essa blusa. Eu gosto muito de listrados, mas como eu sou uma pessoa grande, né? Eu não posso abusar. Então, eu desloquei as listras para a região superior, né, da blusa, e isso favoreceu muito, porque puxa para a parte do rosto, a parte superior do corpo. Não usei branco, esse tom mais claro é um cinza bem clarinho. Aqui está o decote. É um decote comum, toda aluna Tricocursos conhece esse decote, sabe fazer essa costura, essa mesma costura aqui. Esse eu fiz na tira de acabamento o mesmo listrado que eu fiz na blusa, tá? Então, só que naturalmente, como é menor, as listrinhas são menores e tal, mas eu gostei muito do efeito. Esta blusa aqui é a blusa IVA 2023. É uma blusa minha que eu fiz para mim, como eu comentei, eu adoro a combinação preto e branco. E como eu sou uma pessoa grande, me repetindo, né? Eu fiz os desenhos grandes e tal. Esse é o desenho geométrico achadrezado, que as alunas sabem e conhecem. Então, eu gostei bastante. É uma blusa simples, não é nada sofisticada, mas é a minha paixão, né, pela combinação preto e branco. Esse conjunto aqui de calça e blusa, eu gosto muito dele por um motivo bastante especial. Primeiro que a unidade de cor, calça e blusa, ela, querendo ou não, ela diminui o volume da pessoa. Dá uma noção de alongado, de mais alto, de mais estreito, né? E ainda o desenho, que é também feito pela técnica do desenho geométrico, ele está irregular e ele disfarça muito o volume de barriga, né? Se a pessoa tem um estômago mais saltado ou coisa assim, ele disfarça bem. Esta blusa, ela tem bordado na parte clara, são flores bordadas na mesma cor da calça, né, no tom escuro, e vestido, ele ficou um conjunto bem interessante, bem, assim, eu gostei bastante, tá? De vez em quando me perguntam qual blusa eu mais gostei de fazer, ou que blusa é mais bonita,
Qual foi a pior? Qual foi a melhor? Essa blusa que você está vendo agora é uma raglan super simples, a modelagem tricocursos que as alunas têm. E esse jacquard localizado ali, misturado com listrado, gente, eu amei essa blusa, mas eu amei tanto que eu tenho até um certo ciúme dela, porque eu dei ela para minha filha, e ela cuida muito porque ela sabe que é uma das minhas preferidas, então, mas eu achei que ela traz a atenção da pessoa para cima. Eu sempre procuro valorizar o rosto, né, a parte superior, e ficou muito bom esse jacquard no preto da blusa. Eu achei assim que valorizou legal, achei muito boa, sou apaixonada. Tanto eu gosto da combinação de cinzas com preto, que esta blusa que você está vendo agora, para mim, é uma das mais bonitas que eu já teci. Também uma das mais complexas, mas ela é maravilhosa, essa blusa, na minha opinião. Ela é, digamos assim, não é uma coisa exagerada em termos de enfeite. Ela tem dourado nas entrelistras, né? E ela ficou linda, ficou muito bonita. Uma das peças mais complexas que eu já teci na vida é este maxi casaco. Gente, ele ficou perfeito, mas foi uma trabalheira. Ele foi tecido em malha dupla, ou barra 1 por 1, com todas as agulhas, como se diz, né? Mas ele ficou maravilhoso. Esse casaco é da minha filha, né? Feita especialmente. Fosse para cobrar, eu não teria nem noção de preço. Essa blusa branca é uma das blusas mais trabalhosas que eu já teci. Ela é de modelagem raglan, só que você não vê o raglan, ela parece inteiriça. Observe como as tranças, que já começam na barra, elas vão se aproximando umas das outras até o decote. Essa realmente deu bastante trabalho. Essa blusa também gosto demais dela. É um desenho geométrico extremamente simples, o mais simples que existe, mas ela foi bordada. Então, na emenda das cores, o bordado amarrou, criou um laço e adicionou ponto de olhar. Ponto de olhar, que eu digo, é um lugar da roupa, uma cor, um detalhe que puxa o olhar da pessoa. Ela vai direto ver aquilo, chama a atenção dela, né? Então, nesse sentido, a blusa ficou realmente assim equilibrada, as cores não são berrantes, porque o cinza mata muito isso, né? E ela ficou bonita, visualmente bonita. Eu gostei muito. Tricoteira precisa de fio, né? Ter locais de compra. Não é mais em toda a cidade que você encontra fios em cone. Então, as boas lojas de fio nós citamos no nosso site e temos um setor onde a gente cita as lojas informadas por alunas. Eu quero pedir a sua ajuda. Se você conhece uma loja de fio boa, para você informar, nós colocamos ela no site da sua região mesmo. Então a gente pede a sua ajuda. Veja nessa listagem aí que está no nosso site se essas lojas ainda estão aí ou se outras já surgiram. A gente inclui ou retira uma, etc. E eu tenho, nesse sentido, uma boa notícia. O Brasil é muito grande, né? Então, as lojas de São Paulo vendem para o Brasil inteiro, as de Minas Gerais também.
E nós descobrimos recentemente uma excelente loja de fios que atende a região sul. Ela está sediada no Rio Grande do Sul, na cidade de Novo Hamburgo. Como o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são as regiões geralmente mais frias do país, é uma loja importantíssima, porque carecíamos todos de uma loja que tivesse volume de cores, fio bom, né? Então eu faço questão de divulgar, isso não é uma propaganda para a loja no sentido de comercialização, eu não estou vendendo espaço absolutamente, mas é importante, se você é gaúcha, se você é catarinense, paranaense, saiba que você pode comprar, receber os fios em casa, a loja tem um atendimento por WhatsApp, faz um envio rapidamente, eles têm cores fantásticas e nós vamos mostrar aqui agora para você roupas que eles criam e produzem e que são um exemplo de tricô comercial. Coisas que você pode fazer, imitar, combinações de cores, eu achei fantástico, fantástico. Então, olhe essas roupas todas com calma, veja que você não precisa se encher de cartela, com bom gosto nas cores, nas listras, na modelagem caprichada, você faz um tricô comercial fantástico. Então, está aí, a loja chama Composé. Ela já está no nosso site, item fios, escolhendo lojas. Ali você tem o endereço, o WhatsApp, você tem o endereço do Facebook deles, onde eles estão sempre em contato e disponíveis. Então, achei importante informar, a região sul carecia de uma grande loja de fios, uma boa loja de fios, com um atendimento cordial, gentil, atencioso, rápido, e isso é o que importa. Então, está aí a Composé participando do mercado e a gente espera, né, que atenda aí toda a região de uma forma como eles até hoje vêm atendendo, a clientela só elogia e tal. Então, a gente achou muito propício incluí-los, né, para atendimento também das catarinenses, das paranaenses e de quem mais desejar. Então, tudo isso visto, planeje-se, comece a fazer o seu tricô comercial para ganhar um bom dinheiro. Pode tecer roupas em fio de verão, preste atenção nisso, que ele é ótimo para um inverno menos intenso, para a meia estação. Com uma segunda pele por baixo, ele aquece maravilhosamente bem também. Então, temos que nos preparar tanto para dias de muito frio, com roupas realmente de lã ou tecidas, né, para nos proteger da temperatura, e temos que também pensar em dias mais amenos, né, porque o nosso inverno desse ano, segundo as previsões, vai ser instável. Então, muitos dias de frio, nem por conta da temperatura, e sim da alta umidade, da falta de sol, aí a temperatura cai, né? Outros dias de grande intensidade de frio, então, uma bagunça o clima, vai ser uma bagunça nesse inverno. Então, planeje-se para tecer roupas que sejam um abrigo, mas suportáveis em dias de frio menos intenso. Beleza? Um forte abraço e até a próxima!